Pronto. Então, pessoal, a gente selecionou alguns conteúdos, né? Com enfim, as pernas que a gente teve aí para fazer o possível. Não vai ser toda a totalidade do conteúdo programático que cai no Enem, né? Então, a gente tentou dar um foco prioritário na história do Brasil, né? A gente vai ver aí o período colonial, né? O período monárquico ou imperial, né? Seguido depois da ditadura militar e um pouco também do período da Guerra Fria, né? Fazendo esse paralelo, assim, que é o conteúdo que permite fazer isso, assim. Então, a gente pode iniciar. A lista vai começar, então, com o período da colonização portuguesa. Então, gente, boa noite. Todo mundo me escuta bem, né? Eu peço desculpas se a gente for muito rápido, porque o tempo está curto. A gente vai dedicar uns 15 minutos para cada temática. E é de uma forma bem resumida, né? Mas a gente ainda trouxe alguns elementos bem importantes que a gente trabalhou durante todo o ano, né? Para essa revisão. Então, iniciando com o Brasil Colônia, propriamente a colonização, né? A gente tem, então, um período pré-colonização, que seria de 1500 a 1530, que é o contexto, então, de expansão marítima europeia, né? Propriamente a portuguesa, nesse contexto, que a gente está trabalhando, né? Com a colonização portuguesa. Há também grande incentivo para a vinda de colonos para esse território. A exploração também do pau-brasil, que seria o primeiro produto, né, a ser explorado no território. E os motivos, então, que levaram a uma colonização efetiva do território, entre outros, foram as invasões estrangeiras, ou seja, outros povos estavam querendo, então, explorar esse território também, em busca de riquezas econômicas, enfim. Assim como encontrar metais preciosos, como aconteceu na América Espanhola, né? Como a coroa espanhola fez com o território que hoje a gente compreende também aqui na América Latina. Então, havia essa procura por metais preciosos e território para explorar. Então, território esse já ocupado, né, por diferentes sociedades indígenas, que a partir, então, dessa exploração, muitos vão ser dizimados, escravizados, enfim, mas também há bastante resistência indígena nesse período, como a gente pode observar mais a seguir. Então, aqui a gente traz as capitanias hereditárias, né, que seriam, então, a divisão desse território, próximo mais ao litoral, nesse momento, nesse primeiro momento da colonização. Seria, então, 15 lotes divididos. Aqui a gente traz um mapa, né, que a gente pode ver. E cada lote é administrado, então, por um capitão donatário, também capitão hereditário, né? Então, esse nome já diz muito, né? Um capitão hereditário, esse lote, então, vai ser hereditário para os seus descendentes, enfim. E esse capitão devia ter, então, relações estreitas com a monarquia portuguesa para conseguir, então, essa empreitada colonial de colonização, né? A gente pode ver que no nome de cada capitania tem o nome desse capitão, ou seja, é uma empreitada do Estado, né, da colônia, quer dizer, da coroa portuguesa, junto com particulares portugueses. Então, aqui alguns documentos da colonização, entre eles a Carta de Doação e o Floral. A Carta de Doação é um documento assinado pelo rei de Portugal, doando, então, esse território para esses capitães donatários. E o Floral é um documento que abrange, então, todas as obrigações desse capitão, que seria, então, colonizar o território em questões econômicas, enfim. Aqui, então, um segundo momento também, né, dessa colonização, que seria a formação do governo geral de 1549 a 1572. Então, a formação do governo geral vai se dar a partir da centralização da administração na própria colônia, né? Foi preciso criar, então, a capital administrativa da coroa em Salvador, na Bahia. Então, vão se dar diferentes governadores nesse contexto. E esses governadores, eles deveriam garantir o monopólio do pau-brasil à coroa, e não a outra coroa, a coroa portuguesa, né? E não a outro país, né? Fiscalizar e auxiliar as capitanias, atendendo o interesse do governo.
promover o povoamento e fundar vilas, e controlar as relações entre os indígenas e os colonos, e promover a defesa da terra. Essas eram, então, as obrigações desses governadores. Agora, no quesito de economia, né, a gente tem, então, nesse primeiro momento da colonização, a cana-de-açúcar como principal produto a ser explorado, né, principalmente no litoral nordestino, né, do que hoje a gente conhece como Nordeste. Foi utilizado, então, mão de obra, sobretudo escravizada indígena e africana, posteriormente afro-brasileira, e o lucro, então, seria da coroa portuguesa. Além desse produto, né, havia produção de alimentos, criação de gado bovino e serviços artesanais. Então, o comércio de escravizados também representava um dos principais recursos para a acumulação de riquezas desses colonizadores, né? E o escravismo, então, se tornou um dos pilares do sistema colonial implantado na América Portuguesa, que a gente pode observar que vai transcorrer até o Império e até o Brasil República também, essa questão do escravismo e os seus e a decorrência desse processo. Então, um segundo momento dessa colonização, né? Primeiro a gente tem a ocupação do litoral, e o segundo momento seria a interiorização da metrópole, né? Mais para o século XVII, assim. Então, seria a expansão da ocupação do território, em busca, então, de de outras atividades econômicas, para além daquelas que eu já citei. Há vários movimentos, então, dessa expansão para o território, para adentrando o continente, né? Um deles é o movimento do sertanismo, que seria um movimento para dentro do sertão brasileiro, em oposição ao litoral, né? E esses habitantes, então, que faziam parte do sertanismo e de outros movimentos que vão adentrar o continente, eram, sobretudo, descendentes de portugueses ou mestiços e filhos de colonos indígenas, então, que vão se dividir em bandeirantes, em bandeiras ou expedições para o interior do território. Então, há diferentes tipos de expedições, né? Entre elas, havia expedições com o objetivo de capturar indígenas para a escravização, encontrar metais preciosos, destruir quilombos e capturar escravizados fugidos. Então, no século XVII, encontram, então, metais preciosos no interior de Minas Gerais, que seria uma região das minas, né, por isso que leva esse nome. Então, a sociedade mineradora é composta por diferentes sujeitos, né, mais diversificada do que as do engenho de cana-de-açúcar. Então, a sociedade mineradora seria de donos das minas, os grandes proprietários, os escravizados, indígenas ou africanos ou afro-brasileiros, comerciantes, funcionários públicos e trabalhadores livres. Então, aqui algumas das revoltas que tiveram nesse período da colônia, né, que transpassavam principalmente essa crise entre a metrópole e a colônia pela alta taxação de impostos aos colonos. Esses são alguns dos motivos que acarretaram essas rebeliões. Entre elas haviam as rebeliões separatistas e as rebeliões nativistas. As separatistas tinham um caráter mais político, de ruptura com a coroa portuguesa. Alguns exemplos, né, a Inconfidência Mineira, que a gente tem a figura do Tiradentes, né, em Minas, e a Conjuração Baiana, que a gente tem a figura dos alfaiates, sobretudo homens negros, né, da Bahia. E as rebeliões nativistas são questões de cada região mais específicas, como a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Felipe dos Santos. Então, a sociedade, nesse período, a gente pode falar que ela era, sobretudo, escravista e patriarcal, né? Eu acho que isso é bem fácil de entender nesse período, né? E também tinha muito a moral cristã presente nessa sociedade. Aqui eu trouxe um quadro do Debré, que eu acho que fala imagens, né, bastante sobre essa questão da base escravista e patriarcal, que a gente observa, então, um casal de homem e mulher branco, né, que seriam 12 escravos, né, escravizados. Aqui a gente observa 3 escravizados, em segundo plano na imagem, né, e eles com uma fartura na mesa, esse trato com as crianças negras de uma forma de animalização, né, enfim, que eu acho que, entre outros quadros do Debré, esse também fala bastante sobre essa sociedade. Aqui no segundo a gente trouxe uma imagem de Zumbi dos Palmares, né, que a gente está agora na Semana da Consciência Negra, mas Zumbi foi um líder quilombola, né, do Quilombo dos Palmares, e o quilombo é uma forma de resistência negra, né, nesse Brasil colônia. Então a gente observa que
entre outras coisas, né? Além da desumanização, do tráfico negreiro, enfim, os castigos físicos faziam parte, então, desse cotidiano dessas pessoas escravizadas no Brasil. Grande parte dos escravizados utilizou diversos métodos de resistência, como ações organizadas e também práticas cotidianas. Entre elas, fugas individuais em massa, formação de quilombos, assassinatos de senhores, enfim, foram várias estratégias que desde esse período a população negra tem travado, então, para resistir a esse escravismo. Então, aqui eu trouxe uma questão do ano passado, né? Não me lembro se esse é o digital ou é o presencial, o Enem do ano passado, que fala o seguinte: a originalidade do absolutismo português talvez esteja no fato de ter sido o regime político europeu que melhor sintetizou a ideia do patrimonialismo estatal, os recursos materiais da nação se confundindo com os bens pessoais do monarca. Sobre a questão, né? Na colonização do Brasil, o patrimonialismo da coroa portuguesa ficou evidente. Aí traz as questões, né? A gente já lê patrimonialismo estatal, já pensa que conceito é esse que eu nunca vi na minha vida, né? Mas eu já trouxe aqui a questão certa, mas para a gente falar um pouquinho sobre isso. A própria questão já traz a resposta, né? Que seria, então, os recursos materiais da nação se confundindo com os bens pessoais do monarca. É o legítimo que a gente pensa do privado se misturando com o público, certo? Os interesses do privado, da pessoa política privada, com os interesses dos bens públicos, né? Então, na colonização do Brasil, aqui especifica o local e o contexto, esse patrimonialismo da coroa portuguesa ficou evidente nas capitanias hereditárias, sobretudo, né? Como eu falei, essa questão é a que mais evidencia essa questão do bem particular e do bem público, né? No momento que os particulares portugueses eles vão investir, então, a partir das suas capitanias hereditárias, né? Eles vão ter, então, essa relação com o monarca para conseguir, então, ter posse desse território a partir dessa relação com o particular e o público. Então, o público seria a coroa e o particular seria esses capitães, que a gente próprio observou, né, que os nomes deles mesmos levam o nome de cada lote, né, dos 15 lotes. Aqui, a B seria a categorização indígena, é mais um quesito de religião, né, que eu acho que não cabe muito nessa questão. A C, o pessoal também deve ter ficado em dúvida, né, no sistema de plantation. O que é o plantation, né? É um sistema complexo, né, em que tenha o engenho, tem o trabalho escravo e tem a exportação desse produto, né? Então, seria talvez uma decorrência dessas capitanias hereditárias, mas para um posterior momento. Aqui a D, nas traduções jesuítas, que seriam as missões jesuítas, né? Também é uma questão mais religiosa, né? Que é bem parecida com a B, que não cabe nessa questão tão evidentemente, assim. E a E, no tráfico de escravos. Essa aqui também o pessoal ficou confuso, né? Porque talvez no trato do dia a dia com escravizados, talvez havia essa questão do público e do privado, né? Do patrimonialismo estatal. Mas no tráfico em si não havia. Então, a questão certa é a A. Show. Eu vou dar seguimento, então. Primeiro falando, né, sobre a vinda, né, da família real portuguesa, né, que se dá no contexto das expansões napoleônicas na Europa, né, várias anexações em vários estados europeus, né, e Portugal, né, estava totalmente imbricado nesse processo, enfim, houve um temor muito, muito grande, né, de uma invasão napoleônica a Portugal, né, então essa foi também, digamos, o contexto e também uma das condições, né, para a vinda da família real do Brasil, né, em 1808, enfim, veio toda a corte portuguesa, né, não só a família real, em torno de 15 mil pessoas, né, então bem considerável, se não foi um número tão pequeno. E logo após a chegada, a gente tem que lembrar, né, que houve o fim do Estatuto Colonial, ou também pode aparecer como Pacto Colonial, né, que basicamente
acabou com o monopólio comercial metropolitano, né? E a gente tem isso também em seguida aparece nas provas, né? Essa questão dos tratados, como o Tratado de Comércio e Navegação, né? Que extinguia a proibição de qualquer tipo de comércio, até de fabricação de manufatura na colônia, né? E a gente tem também a abertura dos portos, né, às nações amigas, a qual quem se beneficiou muito disso foi, né, a Inglaterra, como, né, roubando o termo do Marx, né, era a oficina do mundo nesse período, né, no auge da sua revolução burguesa, né, e desenvolvimento do capitalismo comercial e industrial, né, que vai sofrer um boom no século XIX. A chegada da família real, né, ela teve um grande impacto, né, no país, né, a fixação da corte, né, no Rio de Janeiro trouxe várias consequências políticas e econômicas, né, inicialmente o Brasil, né, que até então era uma colônia, foi elevada primeiramente por Dom João VI, né, à categoria de Reino Unido, né, de Portugal e Algarves, né, então também a gente teria as primeiras fábricas, teria a Biblioteca Nacional, a primeira universidade, criação da imprensa, né, a própria reestruturação do espaço urbano, né, principalmente no Rio de Janeiro, porque justamente a gente tem uma transferência da máquina administrativa, né, e burocrática da coroa portuguesa para o Brasil, né. Então, esse movimento, né, onde a própria metrópole, né, vai passar a ser conduzida a partir da sua colônia, né. Isso levou também a alguns desdobramentos em Portugal, né, com as reviravoltas da política europeia, né, e com o próprio fim, né, da era napoleônica, aconteceu, né, a chamada Revolução do Porto, né, em Portugal, onde as elites de Lisboa adotaram uma nova constituição, né, e o rei Dom João VI, com medo de perder o trono, voltou, né, para Lisboa e deixou aqui o seu filho, né, o Dom Pedro I, na condição de príncipe regente, né. Só que nesse período rolou assim essa contradição, né, porque as cortes de Lisboa não aprovavam, né, as medidas tomadas por Dom Pedro para administrar o país, porque o interesse da corte de Lisboa era recolonizar o Brasil, né, e pressionava o príncipe de várias formas, né, e inclusive que ele retornasse a Lisboa e colocasse aqui uma junta, né, totalmente submissa aos interesses portugueses. A partir desse momento é que se intensifica uma disputa em que a gente pode chamar de partidários da causa brasileira, né, e partidários da causa portuguesa. E aí a reação, né, de políticos brasileiros, né, foi a entregar um abaixo-assinado lá com umas 8.000 assinaturas, né, solicitando sua permanência e tal. E aí a resposta, né, Dom Pedro foi estar lá naquela no célebre episódio do Dia do Fico, né, que ele diz, se é pelo bem geral da nação, eu digo que fico, né, e daí marca a adesão do príncipe regente, Dom Pedro I, à causa brasileira, né. E aí, esse é um dos elementos, né, claro, que da alta aristocracia, né, que vão culminar, então, na nossa independência, né. Então, seria só um dos marcos desse processo de libertação política, né, do Brasil em relação a Portugal, né. Só que também a gente tem que pensar que o processo de independência é mais amplo que isso, né. Ele envolve uma série de conflitos, né, de contradições que ocorrem nesse período entre 1821 e 1824, né. A gente vai ter a nossa primeira Constituição, né, que foi um período bem conturbado, né, porque, enfim, foi convocada uma Assembleia Geral, né, para ser escrita em 1823, Dom Pedro I foi lá, acabou com a Assembleia, né, conseguiu impor, né, então, que seria o poder moderador, que seria basicamente, né, um poder absoluto, né, exclusivo, que basicamente, né, a arbitrariedade, né, do imperador como autoridade suprema, né. Então, nesse momento já havia, né, já se intensificava essas lutas políticas pelo controle do poder, né, e enfim, que tinha esses dois polos, né, o partido português, né, que defendia o absolutismo para o imperador, inclusive,
por mais que seja um movimento de ruptura, teve vários setores sociais no Brasil, inclusive teve, também a gente pode chamar de guerras da independência, né? Várias províncias se rebelaram, porque ainda tinha muitos resquícios sociais, né? Vários setores que ainda eram adeptos da causa portuguesa, né? E a gente pensando na própria questão de tempo do século XIX, enfim, o Dom Pedro declarou a independência, lá demorou 3 meses para chegar lá no outro canto do país, sabe? Então, assim, é um processo que é gradual, é contraditório, né? E apesar de ter continuidade, tem também rupturas, tem também continuidades, né? Enfim, a própria independência ela foi muito limitadora, né? Porque foi um processo que foi liderado em grande parte por grupos que se beneficiaram justamente da ruptura dos laços coloniais, né? Que foram os grandes proprietários de terra e grandes comerciantes, né? Então, essa separação política também ela visava muito preservar a liberdade de comércio, né, e a autonomia administrativa do país, né, onde também recém começava a se gestar assim, uma consciência difusa, assim, né, não diria nem até uma burguesia nascente, mas sabe, de interesses, assim, e aí baseado em interesses econômicos e tal, né, desses setores, né, de grandes proprietários de terras, de comerciantes, né, quase que, digamos assim, uma proto-burguesia, assim, mas é uma coisa muito difusa, né. E aí a gente vai ter alguns conflitos bem relevantes, né, como a Confederação do Equador, que se deu justamente nesse processo da dissolução da Assembleia Constituinte, né, por causa dessa tentativa de centralização, né, do imperador. E, bom, lá nessa região, né, especialmente em Pernambuco, que já tinha uma tradição revolucionária, né, desde da Revolta Pernambucana no século passado, no final do século passado, ainda no período colonial, mas que, de início, né, o conflito era entre setores, a classe dominante e o poder imperial. Só que aí, no desenrolar do movimento, ele foi se radicalizando, né, e ameaçando se tornar uma revolução social, né. E aí, claro, a gente vai ver também os liberais vão começar a formar essa consciência, né? A gente vai ver depois que são os liberais moderados, liberais exaltados, restauradores, né? Mas, enfim, né, liberado aí pelo Cipriano Barata, Frei Caneca, né? Também são personagens aí que, figuras históricas que seguido aparecem nas provas, né? Que foram os principais ideólogos desse movimento. E enfim, foi massacrado, né, porque era muito fraco militarmente, né, em comparação com as forças imperiais, mas foi a primeira tentativa, né, digamos, de formar um governo republicano, né, e aí eles tinham muita inspiração no modelo norte-americano, né, de reunir uma forma federalista, né, e eles adotaram também a Constituição da Colômbia, né, provisoriamente. Então, era assim, em termos de política, assim, de consciência política, era algo bem avançado para a época, né. Mas, enfim, foi bloqueado, né, cercaram os principais focos de resistência, inclusive o Porto de Recife foi bombardeado, né, e basicamente o exército imperial tomou as principais cidades, né, e houve basicamente uma repressão generalizada, assim, onde foi restabelecida então a ordem imperial, né. E essa repressão específica foi uma das mais violentas, assim, a maioria das lideranças rebeldes foram enforcadas, né, então até uma forma de castigo público, né, e enfim. Outro episódio que a gente vai ter, então, é a Guerra da Cisplatina, né. A Guerra da Cisplatina ela foi muito consequência ainda de uma empreitada expansionista do Dom João VI, né, que conquistou ainda em 1821 o território que hoje corresponde ao atual Uruguai, né, que, né, foi incorporado ao Brasil e passou a se chamar Província Cisplatina, né. Só que, né, existia muitos poucos laços culturais e econômicos, né, ele é uma região de colonização espanhola, né, então desde sempre houve, assim,
um desejo da província cisplatina se libertar, né, do jugo brasileiro, né? Então, romperam com o Brasil em 1825, né, se incorporaram à Argentina, né, então chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata, e o Brasil, apoiado pelos ingleses que queriam livre comércio no Rio da Prata, né, declarou guerra à Argentina, né, e essa guerra foi, assim, um desastre para o Brasil, assim, com perdas econômicas, materiais, humanas, né, e o imperador, que ele já estava sendo bastante criticado, né, ao lançar o país nessa guerra, assim, durante 3 anos de conflito, né, o Brasil, ele reconheceu a perda da província, né, então passou também a um processo de independência, né, que virou a República Oriental do Uruguai. Tá muto. Eu não, só fui tomar um golinho d'água, cara. Fala muito rápido. Então, falar agora um pouquinho sobre a crise, né, e a abdicação do Dom Pedro I, né. Alguns fatores políticos, assim, né, como eu tinha falado ali. O Dom Pedro I, né, ele tinha um estilo autoritário, assim, que gerava bastante reação tanto de liberais quanto dos setores mais moderados, né. Enfim, a própria repressão, a Confederação do Equador, a dissolução da Assembleia Constituinte, né. Houve uma imposição também, né, como ele acabou com essa Assembleia, ele impôs, na real, uma Constituição, né, que é a Constituição de 1824, que instaurou o poder moderador, né. E os moderados, né, os liberais moderados, embora eles representassem uma parcela da aristocracia rural, de proprietários de terra, de escravos, né, embora eles desejassem um império unificado, eles queriam também um legislativo forte e influente, né. Então, acrescenta-se também assim, um conflito entre o Partido Português Brasileiro, né, e o próprio envolvimento que o Dom Pedro tem com a sucessão monárquica portuguesa, né. E justamente porque a ameaça da recolonização, ela ainda não está totalmente superada, assim. Tipo, tá, cedeu a independência, mas tinha que consolidar ela, sabe? Então, um risco de recolonização era algo que estava na ordem do dia ainda, né? Em termos de fatores econômicos, né? Também uma crise, a balança comercial brasileira começou a ficar negativa, né? A exportação também começou a declinar, a dívida externa, principalmente por causa de empréstimos para financiar a guerra e a repressão das rebeliões, né? E claro, né, o aumento da pauperização, do custo de vida, né? Era um aspecto mais perceptível, assim. E aí, enfim, aumento das tensões políticas, né? E aí teve uma primeira tentativa, né, do Dom Pedro, visto toda essa tensão, né? Ele tentou até organizar um ministério composto só de brasileiros, né? Só que isso foi virando uma bola de neve, assim. Foi até o chamado Ministério dos Marqueses, né? Que uma tentativa de tentar mediar a coisa. Só que, enfim, isso acabou não dando certo, inclusive foi estupim de revolta de outros setores, né? Então, diante de uma situação difícil, né, que se encontrava, ele abdicou o trono, né, então em favor do filho dele, que é o Pedro de Alcântara, né, futuro Dom Pedro II, né, isso foi em 1831, né. Nessa época, o Pedro de Alcântara, ele tinha só 5 anos, né, então a gente vai falar agora do período regencial, né, pode passar para mim. O período regencial é um período de forte instabilidade, assim, elas se intensificam justamente, né, porque não vai ter a figura do monarca ali, né, a gente vai ter, então, regências, né, então vai sumir essa figura do monarca, descentralização, desse autoritarismo, assim, que tentava dar uma coesão mais unitária, assim, e basicamente a gente vai ter uma maior intensificação das disputas políticas, né.
E aí, claro, essas disputas se davam de várias formas, né, pelos debates nos jornais, no parlamento, né, às vezes por luta aberta, armada, revoltas sociais, né. A gente vai ter, esse período é o período onde a gente mais vai ter revoltas iniciais, né, a gente tem aí os malês, canagem, sabinada, balaiada, a própria farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. A gente não vai ter como se aprofundar em cada uma delas, mas a gente tem alguns materiais, está no Moodle, inclusive, que a gente, dos outros slides das aulas passadas, né, desse conteúdo, a gente trabalhou com cada uma delas, e aí se vocês quiserem dar uma aprofundada, é só consultar no Drive. E aí a gente vai ter três principais, não dá para chamar de partidos, mas digamos grupos partidários, né, que seriam os restauradores, né, que lutavam pela volta do Dom Pedro I ao poder, né, e um regime absolutista centralizador, né, e aí eram geralmente comerciantes portugueses ligados ao antigo comércio colonial, né, militares conservadores de alta patente, altos funcionários públicos, né. A gente vai ter os liberais moderados, que eu já mencionei, né, que era grandes proprietários rurais, né, principalmente do centro-oeste ali, que queriam uma preservação da unidade territorial, né, até defendiam a monarquia, mas sem absolutismo, né, mas queriam manter a escravidão e sem ruptura, assim, né, com essa ordem social, né. Muitos queriam mais autonomia das províncias, né, então ampliar o poder dos governantes provinciais, né. E a gente vai ter, então, os liberais exaltados, que lutavam então, por descentralizar o poder, né, por autonomia administrativa das províncias, um sistema federalista, né, e alguns setores minoritários defendiam, inclusive, o fim da monarquia e a instalação da república, né, mas esses setores eram bem minoritários. Assim. Os setores sociais, né, eram profissionais liberais, né, pequenos comerciantes, funcionários públicos, assim, digamos, de baixa patente, né, no exército também. Basicamente viviam e trabalhavam nas cidades, assim. A gente vai ter algumas reformas institucionais que vale citar também. Deixa eu achar aqui. Que são, a gente teve, por exemplo, a criação da Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional, inclusive, vai ser usada para reprimir essas diversas revoltas que a gente vai ter no Brasil inteiro, né? E justamente evidencia esse certo avanço, né? A gente teve um período de avanço do liberalismo de 31 a 37, né? E depois a gente vai ter também o que ficou chamado como um regresso conservador, assim, de 37 a 40. Né? Deixa eu ver o que seria mais. Não, o golpe da maioridade, né? O golpe da maioridade foi basicamente. Me perdi aqui total agora, gurizada. Só um pouquinho. Foi basicamente uma tentativa, né, dos liberais para ele antecipar, né, vista essa crise generalizada do período regencial, para tentar antecipar a maioridade de Dom Pedro I, né. E, enfim, ele tinha só 14 anos, né, então, imagina, né, o cara imperador do Brasil com 14 anos, né. Então, até se fundou, tem uma fundação do Clube da Maioridade, né, em 1840, teve um forte papel da imprensa também, né, para tentar legitimar isso, né. Então foi meio que uma saída assim arranjada, né, para a situação, justamente para tentar preservar, né. Isso foi algo que o segundo reinado, né, a partir então do Dom Pedro I ele é empossado, né, é coroado imperador.
Empossado não, né? Coroado. Empossado se fosse por uma eleição. Mas o segundo reinado, né, começa a partir desse momento. Tem um dos seus méritos, entre aspas, justamente a manutenção, né, da ordem imperial e conseguir fazer a manutenção da própria unidade territorial a partir da repressão, né, o que a gente foi a pacificação também, entre aspas, né, basicamente a repressão das revoltas regenciais que a gente teve espalhadas pelo país inteiro. Pode passar para mim, por favor, Alice. A gente vai ter, então, é importante falar da praieira. A praieira ela foi a última revolta liberal, né? Que também foi em Pernambuco, né? Pernambuco tem essa tradição revolucionária, assim, que vem desde o final do século XIX, né? Em 1842 foi criado um núcleo liberal, né, na Rua da Praia, onde tinha uma sede de jornal, que era o Diário Novo, que era basicamente o porta-voz, né, dos liberais de Recife, né? E aí, por isso, o nome de Revolta Praieira, ou Partido da Praia, né? Eles chegaram a lançar, inclusive, o Manifesto Mundo, que era bem progressista, assim, para a época, né? Era bem avançado, em vários, por exemplo, voto livre universal, né? Por exemplo, extinção do poder moderador e tal, garantia de direitos individuais, liberdade da imprensa, eram federalistas também, só não falava nada sobre a escravidão, assim, né? Então isso também era esses setores liberais eram super vacilantes quanto a isso, assim, tipo, mais adiante a gente vai começar a ver o movimento abolicionista, né, que vai ganhando corpo, né? A gente vai ter diversas leis abolicionistas, né, bem progressistas, como a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a primeira, a gente vai ter do sexagenário, né? Só que, sim, uma coisa muito gradual, né? Então, ao mesmo tempo também que a gente via tinha uma penetração de ideias eugenistas, né? Que se relaciona também com a imigração europeia, né? De tentar branquear a população, né? E aí, principalmente, pensando na mão de obra para o Vale do Paraíba, né? Onde tinha o café nesse momento, ele assume um protagonismo econômico no Brasil, assim, majoritário, né? Ele era 60% das exportações do Império era basicamente café, né? Isso também foi importante para a própria acumulação de capital, né? E que passou a ser aplicado também em alguns setores urbanos, né? Como o industrial e o ferroviário, né? E também a modernização, né? A gente lentamente avançando para relações de trabalho, né? De caráter capitalista, né? Baseadas no assalariamento. Então, a mão de obra escravizada ela começa a perder espaço, né? O capitalismo competitivo avança gradualmente assim, nas estruturas econômicas, né? A urbanização avança, né? A modernização das cidades e um avanço bem incipiente do mercado interno, assim, de bens de consumo, tipo mobiliário, vestuário, alimentos, né? E aí até começam a surgir alguns industriais brasileiros, como o Barão de Mauá, né? que acabam sendo sabotados pelo Império, pela própria setores da burguesia também. Bah, eu acho que eu vou encerrar, porque na real já passou muito tempo. Eu tava vendo aqui agora, meu Deus. Bah, tu podia ter me interrompido, Alice. Não, capaz, eu acho que daí a gente finaliza com o Brasil republicano, né? Pode ser, pode ser. Bah, não vou tomar mais tempo, assim, porque... Se tu quiser finalizar também. Não, então tá bom. Que Acho que pode começar. Tá bom. Partindo então para o Brasil republicano, a gente vai então ter a proclamação da República, né? Que é dia 15 de novembro, que foi alguns dias atrás, né? No feriado de segunda. Que é então uma mudança política nesse cenário, em que se passava então na monarquia por uma crise estrutural que ligava a abolição, uma questão militar, religiosa, que estabilizava então essa monarquia e se proclamava então se queria um novo regime político. Então essa insatisfação com a monarquia se manifestou em associações criadas em jornais que veiculavam ideais republicanos. Então essas ideias circulavam através de diferentes meios, né?
também a partir de manifestações e eventos públicos que eram organizados para defender causas como a abolição do trabalho escravo, federalismo e a implantação do Estado laico. O setor que se organizou e articulou a proclamação da República foram os militares, sobretudo oficiais do Exército com educação superior e que ocupavam postos inferiores, né, na hierarquia militar em uma escola para militares no Rio de Janeiro. Né? Então, o golpe, como é chamado na historiografia, né, de 15 de novembro, foi feito por militares, teve apoio da elite cafeeira e não teve participação popular, que é algo que diverge um pouco do contexto dos países de colonização espanhola aqui, né, na América Latina. Então, não teve participação popular. Há, então, essa difusão dos ideais positivistas, que advém, então, do filósofo Auguste Comte, filósofo europeu, né? Então, esses ideais, eles primavam a centralização do poder governamental, a ciência, o conhecimento, para se chegar, então, no progresso, na ordem do progresso, que são os lemas que levam o nome da nossa bandeira, né? Até os dias de hoje. Então, o governo provisório vai ser o governo após, né, a proclamação da República. O próprio nome já diz, né, vai ser um governo provisório, então, para se instituir, então, um governo republicano federativo, para tentar, então, organizar essa república, essa jovem república, né, de 1889, né. Então, o primeiro presidente vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, né, um marechal, um militar. Vai ocorrer, então, a expulsão da família real, vai instituir um governo republicano e federativo. A partir disso, então, vai se eliminar o quarto poder, que é o poder moderador, né, que a gente observou, então, que era o poder do monarca, que foi inventado no Brasil Império, né? Vai se eliminar, então, esse quarto poder, vai se dividir os poderes em executivo, legislativo e judiciário. Vai ocorrer, então, eleições no Senado, que antes, no Império, era um Senado vitalício, né? E vai ocorrer também a separação da Igreja Católica do Estado. O Estado, a partir de agora, vai ser laico, né? Há também um esforço de criar novos símbolos, de criar símbolos patrióticos, né? Como bandeira, herói nacional, vai se resgatar a figura lá da colônia do Tiradentes como herói nacional nesse período e criar novos símbolos, né? Aqui um exemplo deles é a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil, né? Que vai ser a primeira bandeira brasileira republicana, que é muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, né? O que também é muito parecida, além disso, né? Que é muito parecida é a Constituição de 1891, que tem inspiração nos Estados Unidos também. A partir dessa Constituição, então, vai instituir então, o casamento civil, que antes era cartorial, a igreja que realizava, agora vai ser um direito de cada cidadão. O direito ao voto vai ser para homens acima de 21 anos e alfabetizados, ou seja, exclui todas aquelas populações, aquelas pessoas, né, que não são homens, não têm menores de 21 anos e que não são alfabetizados, ou seja, a maioria da população, né. Se não me engano, apenas 2% da população era alfabetizada nesse contexto. Outra questão desse governo provisório vai ser o encilhamento, que vai ser, então, uma tentativa do ministro Rui Barbosa de sair da crise, que ele, então, vai fazer com que os bancos fazem circular mais dinheiro, que vai acarretar, então, em um período de grande inflação e desvalorização da moeda brasileira também no exterior. Então, a República da Espada é um período posterior, né, que vai de 1891 a 1894, vai ter como presidentes também militares o Marechal Deodoro da Fonseca, vai ser o presidente e o vice Floriano Peixoto, que depois o Marechal Deodoro vai renunciar e o Floriano vai assumir com um caráter mais autoritário, e também é um período de instabilidade política. Já a República Oligárquica, ou também República do Café com Leite, né, como a gente estuda na escola, vai do período de 1894 a 1930. Vai ser um longo período aí, né, que a gente pode observar nesse período republicano. É um período de descentralização do poder, em que elites vão disputar, então, o governo federal, né? Vai haver pouca participação popular nas eleições e também em cargos políticos, né? Assumindo esses cargos. E há, então, o que a gente chama
de política com café com leite, do café com leite, né? Ou seja, as principais oligarquias, essas elites, eram de São Paulo e de Minas Gerais. Café com leite seriam os produtos que esses lugares, esses estados vão produzir, sobretudo. Há, então, uma alternância de poder entre justamente as principais oligarquias, que seriam de São Paulo e Minas Gerais. Aqui a gente observa uma charge do período, né? Que a gente pode representar, então, o São Paulo e Minas através desses dois homens, né? O que vai sustentar essa alternância de poder? Vai ser, sobretudo, políticas instituídas, mesmo pelo governo federal, e também práticas, costumeiras ou não, que vão, então, sustentar essa alternância de poder entre Minas e entre São Paulo. Uma delas é a política dos governadores, que seria, então, uma troca de favores entre estados e o governo federal, apoio de certas eleições e a permanência dessas mesmas pessoas nesses cargos, né, políticos. Além disso, vai ter o coronelismo, que vai ser uma prática, então, que o próprio nome já diz, né, coronel, que é um título herdado, então, do Brasil Império, que vão ser, então, proprietários de terras e de propriedades rurais, que vão, então, preservar, além do seu próprio título, né, que vai atravessar a República, vão preservar, então, a prática de troca de favores. Então, eles mantinham sob sua proteção uma série de afiliados e em troca de obediência. Então, fazia essa troca de favores mais diversas, né? E também há uma influência política na vizinhança de suas propriedades rurais, que estão denominados também pela historiografia como currais eleitorais. Havia também o voto de cabresto, os próprios nomes já diz muito, né, sobre essas práticas, que vão, então, perpetuar uma espécie de boca de urna, né, porque o voto era aberto nesse contexto, não era secreto, então tinha essas práticas para perpetuar, então, essas oligarquias no poder. A questão econômica do período republicano, a gente tem, então, como principal produto de exportação do Brasil no período o café. Há uma crise de sobreprodução, a gente sabe, né? E os meios que o governo e produtores vão tentar para sair dessa crise vão ser empréstimos, o governo de Taubaté também e é uma crise que vai ser acentuada pela crise de 1929 dos Estados Unidos, né? Por conta dessa questão da exportação, o Brasil vai também sofrer as consequências desse período. Outro produto é a borracha, o látex, né? Que não vai ser tão explorado quanto o café, mas é também bastante importante, que vai ser uma matéria-prima para produtos industriais. Vai também ser bastante exportado. É uma exploração mais na região norte do país, ali na região do Acre, sobretudo. Há a industrialização também, que vai ser sobretudo a partir de investidores brasileiros, cafeicultores, imigrantes enriquecidos e do capital financeiro internacional que essas indústrias e fábricas vão estar surgindo com mais força nesse período republicano. Vão, então, produzir bens de consumo, sobretudo, né? A gente lembra que esse período é do período entre guerras e de guerras também, né? Então, esse consumo vai ser mais para o mercado nacional também, sobretudo. Há o fator da imigração europeia, que já vem sendo pontuado desde lá do Brasil Império, que então é mais uma mão de obra barata vindo da Europa, e também os trabalhadores nacionais, né, que eram sobretudo homens e mulheres negros, né. Há um movimento operário também que reivindica melhorias na condição de trabalho que eram precárias, seja na jornada de trabalho, nas condições do ambiente, enfim, exploração infantil e feminina do trabalho. Aqui eu trouxe uma fotinho, né, da década de 20, de São Paulo, que é uma fábrica que trabalham mulheres, se não me engano, é de tecidos, sapatos, né. A sociedade, então. A gente observa, então, no período republicano, que vai haver permanências e rupturas, como todo processo histórico, né? Então, a partir das permanências, a gente observa que vai ser uma sociedade ainda muito rural nesse período, com a população com baixa escolarização, ainda que para votar a pessoa tem que ser alfabetizada, que é uma contradição imensa, né? Ou seja, a gente exclui ainda mais esse direito a ser cidadão nesse Brasil republicano, né? E a ruptura
com a monarquia vai ser, sobretudo, com o processo de urbanização e de reformas urbanas. Vai ocorrer, então, muita migração para a cidade, em busca de trabalho e de melhores condições de vida. E há a nova classe média urbana, né? Classe média alta e classe média baixa, que vão, então, estar compondo esse cenário da urbe. Há também, então, a desigualdade social no pós-abolição, que a gente observa que vai ser também muito acentuado na República. É uma abolição que não vem com garantias de saúde, de educação, de moradia, de trabalho, certo? Ela não prevê, a Lei Áurea não prevê nenhuma restituição de humanidade, de cidadania, enfim, para essas populações que vão ser libertas e os próprios homens e mulheres livres, né, desse contexto. Então, há uma desigualdade racial e social acentuada no período republicano. Aqui já eu trouxe duas imagens, né, que ambas seriam representando o Rio de Janeiro. A primeira, a gente pode observar os palacetes, o asfalto, né, numa rua larga, arborizada, com os postes de luz, né, que também estão sendo mais popularizados, ainda que brevemente, nesse período, assim, do início do século XX. Então, aqui embaixo a gente vê uma representação do que seria um cortiço, né, que seriam agrupamentos de moradias mais perto, sem muita circulação de ar, e que a população pobre e trabalhadora vai, então, estar morando nas margens da cidade, sobretudo. Aqui eu trouxe também o livro Cortiço, né, que vocês devem ter visto em literatura, que combina bastante com esse período, com essa representação desse período que, no mesmo tempo que está simbolizando a cidade, está se mascarando esses cortiços que enfim, são moradias populares, né, que são empurrados para a margem dessa cidade para não se ver essa população e não ter que tratar com essa desigualdade social que se acentuou muito no pós-abolição também. Aqui eu trouxe uma questão, acho que a gente tem 3 minutinhos, a gente pode ler, que é do ano passado também, do Enem Digital. Então, ela é bem poética, vou tentar ler com poesia também, mas vou ler o texto aqui. No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfarcelar do barro, havia um longo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do passado, do atraso, do opróbio. A cidade colonial, imunda, retrógrada, emperrada nas velhas tradições, estava soluçando no soluçar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. Mas o hino, claro, das picaretas abafava esse projeto imponente. Com aquela alegria cantavam elas, as picaretas regeneradoras. E como as almas dos que ali estavam compreendiam o que elas diziam, no clamor incessante e rítmico, celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte. Então, a partir desse texto só, a gente não consegue observar qual o contexto que esse autor está falando, né? Que é o Olavo de Bilac, se não me engano. A gente não consegue observar qual o contexto que ele está trabalhando, mas a gente sempre tem que olhar nas questões. Isso vocês prestem atenção também nesse domingo, de olhar a legenda, qual que é o texto, o ano de publicação, que vai ajudar, talvez, né? Sempre ajuda um pouco na resolução da questão. Aqui a gente observa, ó, que o nome do texto é Literatura como Missão, Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República, né? Então, o período a gente sabe que é a Primeira República. Então, de acordo com o texto, a picareta regeneradora do alvorecer do século XX significava a... Então, a questão quer saber o que esse elemento, a picareta regeneradora, significava, então, nesse início do século XX. Alvorecer é início do século XX, né? Então, a gente pode observar que fala bastante sobre a questão do passado, do atraso, remete, então, à cidade colonial como imunda, retrógrada. Cidade colonial aqui a gente pode ler como o Rio de Janeiro, né? Que vai ser a capital do Império, enfim, por muito tempo. E que, a partir dessa obra, esse texto leva muito a remeter a uma obra, né? A partir dessa obra, a gente pode celebrar, então, a vitória da higiene, do bom gosto e da arte. Então, a partir disso, essa picareta regeneradora significava, que eu já marquei a resposta certa, né?
a reestruturação no espaço urbano. Mas por que as outras estão erradas? A A significava, então, a erradicação dos símbolos monárquicos. Por mais que ela fala, então, em quebrar com esse atraso, com esse passado, ela não cita, o texto, né, não cita uma quebra, uma erradicação com um símbolo monárquico específico, certo? Ele está falando mais sobre uma cidade, sobre uma obra mais abrangente. A B fala em restauração das edificações seculares. Restauração não cabe aqui, né? Está falando em destruição, em ruir pedras, aluir paredes, não está falando em restaurar. Está falando em destruir, praticamente, né? De reconstruir. A C fala, então, sobre a interrupção da especulação imobiliária. Não cita em nenhum momento essa questão da especulação imobiliária, né? No texto, então a gente pode deixar essa por mais ou menos, né? Que não é muito citado no texto. E a D, a reconstrução das moradias populares. Por mais que fale em construção, em obra, não especifica moradias populares, né? Isso eu acho que a gente pode observar bem, assim. E a E fala em reestruturação do espaço urbano, que eu acho que é o que cita, o que melhor combina aqui, né? Que fala, então, dessa obra grande que vai, então, construir uma nova urbe, que vai se distanciar, então, dessa monarquia e vai ter os áreas da república, né? Como a gente citou nas reformas urbanas que ocorreram em várias regiões do país, né? Como eu citei do Rio de Janeiro. Então, gente, eu acho que Eu respondi a pergunta da Franciele, mas a gente realmente gostaria de ter mais tempo, assim, até, né? Não deu. Vai faltar aí no conteúdo que a gente ia dar, né? Mas a gente tem que respeitar, né, o espaço e o horário definido. A gente vai ter um próximo aula agora às 20, né? Então, apesar da gente individualmente, né, gostaria de ter mais tempo, ficar aqui mais 1, 2 horas, a gente vai ter que encerrar por agora, assim, infelizmente. Porque, enfim, né, os acordos definidos pelo coletivo. Mas então é isso, pessoal. A gente tentou dar uma revisada rápida, assim, foi um desafio muito grande. Eu até dei um tilt ali no final, porque, enfim, muita coisa para processar e para falar, enfim, uma corrida contra o tempo. Eu, particularmente, foi minha primeira experiência com aulão, assim. É sempre, para a gente que está se formando em história, é sempre um desafio resumir conteúdos, né, fazer transposições didáticas e tal. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Mas, enfim, a gente fez o que pôde. Eu espero que ajude aí para vocês estarem fazendo a prova e fixando esses conteúdos, né? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vamos lançar material no Classroom. Lá também tem uns outros materiais das nossas aulas anteriores, né? Se vocês quiserem consultar. pode parar a gravação, eu acho.